Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na Pedreira Borborema, no município de Jaboticabal, para mostrar um pouco sobre a formação do solo e conservação do solo, devido ao dia do solo que vai ser daqui a algumas semanas. E nós estamos aqui num corte que foi feito, pela uma exploração antiga que teve. E aqui a gente tem bem a aparência do solo em relação à sua composição, Então o solo ele é feito in situ, ele é produzido aqui nesse local mesmo, a partir desse paredão rochoso aqui, que é um paredão magmático que se formou com a Serra Geral, com a abertura do Atlântico, um vulcanismo. Então aqui a gente tem um paredão de basalto extremamente resistente ao tempo. A formação básica dessa rocha é com a abertura do Atlântico, há mais ou menos 170 a 200 milhões de anos, com a abertura das placas tectônicas. O continente, que hoje é o sul-americano, teve um trinco tectônico, um tipo de vulcanismo na horizontal, e houve o extravasamento desse material, que na verdade é magma pedrificado, E esse material ele cobriu praticamente boa parte do sudeste, chegando até o sul do Brasil, em cada uma das regiões aí, que hoje a gente tem as regiões, a gente vai ter pacotes diferentes, com formações de rochas basálticas diferentes, com estruturas diferentes, mas quase praticamente toda a formação Serra Geral é com base nessa formação magmática, Então, para lembrar sempre a importância do solo, o quanto que é difícil para se formar o solo, o quanto que é trabalhoso para a natureza, para formar uma pequena parte do solo, e às vezes a gente vê algumas ações que levam à perda de solo. Então o solo é super importante nessa relação da formação com o tempo, O solo demora muito tempo para se formar. Acho que primeiro a gente tem que entender que existem formações de solos em lugares diferentes, Nesse caso, essa parte mais acima é um solo que se forma sobre a rocha. Então aqui não houve uma movimentação dos sedimentos da rocha para outra região. Então ele se formou sobre esse paredão. E como que ele se formou sobre esse paredão? Através da água que aos poucos vai percolando nas fissuras da rocha, e a água vai decompondo esse paredão, e de rocha vai virando saprólito, que é uma formação que, por exemplo, mais ou menos essa parte aqui, essa parte mais de cima a gente chama de erosão, de sedimentação, ou melhor, erosão esferoidal. Não sei se dá para ver, mas aqui, parece que ela vai ficando umas esferas, assim, isso. A rocha, o paredão, Legal. Isso, então aí ela vai passando por esse processo e a água vai permeando fissuras. Ela vai entrando no meio dessas fissuras, e aos poucos vai abrindo as fissuras, certo. E mais água entrando, e aí com a reação química água-minerais vai entrando no estado, a rocha vai entrando no estado de decomposição. Aquela parte mais lá em cima ali é a parte que está sofrendo já isso. Ação da água. A ação da água. E conforme a gente vai descendo aqui a câmera, o pacote rochoso ele vai voltando praticamente ao seu estado que seria original. Que é uma paredona. Isso, por exemplo, tem um paredão, rochoso, tá? Tem já umas fissuras aqui e tal, é mais ou menos assim mesmo. É numa espécie, o trinco ele se forma numa espécie de pilastra, tá? Só que aí, ao mesmo tempo que a água vai penetrando por aqui, ela vai transformando a rocha numa esfera. Então ela vai, não sei se dá para perceber, mas aqui já está ficando, as arestas elas já estão quase finalizando, elas vão ficar aqui bem assim redonda, Porque é uma região que está mais exposta para o tempo, então por isso que vai ficando aquelas esferas ali, essas esferas. E aí, se eu bater com o martelinho aqui,
pouco mais acima, você já vê que a rocha ela já está num estado de decomposição bem já, né? Vai formando esse tipo de casca aqui, que parece uma casca de cebola, né? E aos poucos isso vai infiltrando e filtrando e ela vai perdendo completamente a dureza. Aqui ó, uma casca, vou tirar aqui. Olha, tá vendo? Isso aqui é a rocha já em decomposição, formando o solo. Né? A coloração também é muito forte devido ao mineral ferro, né, que se encontra nessa rocha aqui, que é bem predominante. Né? Tem vários minerais, claro, mas o ferro é um dos predominantes. Como tem a raiz aqui, a gente observa bem que as raízes seriam uma espécie de encanamento natural que traz a água para dentro da rocha, vai abrindo essas fissuras e a rocha vai entrando em estado de decomposição e vai formando os solos. Né? Então é um solo que se forma sobre a rocha. A gente vai ver um solo daqui mais a pouco que já é ao contrário, ele se formou em outro lugar da rocha, né? Não é no lugar que a rocha está. Gostaria de fazer uma breve experiência aqui, vou pegar um pouquinho de solo aqui que está na parte de baixo, apesar dele estar um pouco úmido já, mas eu vou dar uma molhadinha aqui e vou meio que fazer um sistema aqui que vai virando uma massinha, tá vendo? Então essa massa aqui desse solo, essa massa aqui é uma massa que está mostrando que as partículas do solo que é proveniente do basalto, elas são partículas muito próximas, né? Que é muito a ver com a argila, né? Então as micropartículas, elas tem um espaçamento muito pequeno entre elas e aí forma esse tipo de massa, né? Então assim, a água para poder infiltrar aqui nesse tipo de solo é uma água que vai demorar muito tempo, né? Então às vezes as precipitações que a gente tem em uma semana atrás, ainda aqui alguns 10, 15 centímetros abaixo, ainda você tem água que está percolando, né? Chegando nas partes mais abaixo dos lençóis e principalmente que chega até o aquífero. E também a gente não pode esquecer de falar que essa rocha ela serviu de proteção para o aquífero Guarani, né? O aquífero Guarani ele está abaixo disso aqui ainda, né? Então se a gente perfurar mais e mais, a gente vai encontrar a água do Guarani, e o Guarani só é um aquífero limpo, com uma água limpa, porque esse paredão rochoso que cobriu a rocha arenítica do Guarani manteve o Guarani como se fosse um filtro, né? Então tem que passar água, tem que passar por todo esse paredão. E aí as fissuras que tem nessa rocha chega até o Guarani e chega extremamente limpa, né?